Olá, olá. Segunda-feira de carnaval e nós estamos aqui falando sobre. Falando mal do Instagram, né? Não é exatamente falar mal do Instagram, mas. É porque assim, eu escrevi um texto na minha newsletter recentemente. O texto tinha como título Todo mundo quer criar, ninguém consegue parar de consumir. Esse texto tá lá no Substack, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui para você ler, caso você tenha interesse. E esse texto, ele fala sobre um assunto que vem me interessando muito recentemente, que é essa dinâmica de consumo e produção criativa na internet. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, no texto, eu parti da pergunta sobre o que eu chamei de impulso criativo. Então, às vezes acontece, não sei se já aconteceu com você, de você ter um impulso criativo, você quer produzir alguma coisa, você quer escrever um texto, você quer produzir um tipo de arte, fazer uma foto, uma pintura, alguma coisa desse tipo. E aí você não consegue fazer isso porque você não consegue direcionar esse impulso criativo para lugar nenhum. Ou seja, você não consegue produzir. E não é que você não queira produzir, pelo contrário, você quer muito produzir, só que você está passando por um momento de super exposição a estímulo. Estímulo de quê? De consumo na internet. E aí é onde entra essa dinâmica que eu me refiro entre o consumir e o produzir na internet. A pessoa que exercita a criatividade na internet precisa equilibrar a sua produtividade criativa com o fato de que o meio no qual ela pretende produzir cooptou a natureza da identidade dela e substituiu essa natureza por um motor de consumo. Ou seja, eu coloquei como subtítulo do texto notas sobre como a internet transformou-se em um lugar. A impressão que eu tenho é que estar na internet implica necessariamente ser um agente de consumo. Por quê? Porque se você está lá, você está exposto a uma enxurrada de estímulos. Esses estímulos, na imensa maioria das vezes, não são selecionados por você. E, no entanto, você os consome de forma inadvertida, meio sem saber para onde está indo mesmo. Essa, na minha opinião, esse é o grande problema quando você se propõe a criar alguma coisa, a ter um impulso criativo realizado na internet. E veja bem, essa dinâmica entre consumir e produzir, eu nunca considerei que as duas são coisas essencialmente separadas. O consumo criativo e a produção criativa sempre estiveram muito próximos. Não é que o cara que produz não possa consumir e vice-versa. A questão é que na internet, como eu disse, a internet ela se transforma num lugar e nesse lugar, para que você crie, você precisa estar nele e estar nele significa estar constantemente consumindo. Então, o consumo, o excesso de estímulo atrapalha a sua criatividade. Eu citei aqui o exemplo de Walt Whitman, do poeta Walt Whitman, porque tem essa lenda, e eu falo lenda porque realmente é uma lenda mesmo, que o poeta Walt Whitman, ele leu muito pouco na vida. Ele leu alguma coisa ou outra do Shakespeare, a Bíblia e Emerson. Então essa seria, digamos assim, a referência de consumo do cara. E a gente sabe que não é verdade. Ele era jornalista, ele com certeza leu muita coisa, especificamente de literatura, inclusive. Mas assim, além de literatura, ele leu muito mais. A questão é que ele não era um motor de consumo. Não era necessariamente um cara que vivia para consumir literatura. Ele poderia muito bem ter sido eu cito Harold Bloom ou sei lá, algum outro leitor absoluto que leu praticamente tudo que já foi produzido na face da Terra. Ele poderia até ter sido esse cara, mas ele não precisaria ter sido esse cara para produzir o que ele produziu. Ou seja, entre a questão do consumo e da produção, não há uma obrigatoriedade de um estar conectado com o outro. Ou seja, o cara, para produzir algo, ele não precisa necessariamente consumir ao extremo tudo daquele algo. Ou seja, o Whitman, ele pode muito bem ter sido um leitor absoluto, mas ele não precisaria ser. E outra,
Mesmo que ele fosse, não garantiria, sob hipótese alguma, que ele fosse criar alguma coisa que prestasse. Entendeu? Então, tipo assim, consumir não garante que você vá produzir nada. Da mesma forma que produzir não exige consumo. Porém, na internet, que é esse local onde as pessoas que têm impulso criativo estão meio que sendo obrigadas a ir, o consumo é sim obrigatório, porque é arquitetonicamente produzido para que você esteja constantemente consumindo, desculpa. E aí eu mencionei outras coisas também aqui no meu texto, que é tipo assim, Whitman não tinha um algoritmo dizendo para ele que ele precisava fazer poemas com tal e tal trend se quiser viralizar no século XIX. Aí você imagina o Walt Whitman fazendo o poema dele, dizendo assim, olha, fica até o final do livro, porque o final do livro vai lhe surpreender. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo assim, aí a thumbnail do livro é o Walt Whitman assim. Não, ele não precisava fazer isso, porque na internet, que é esse local onde a produção criativa para onde a produção criativa é impulsionada, o consumo é ditado, ou melhor, a produção é ditada por uma norma que é anterior à produção. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o Walt Whitman quis, ou quando qualquer outro produtor de intenção criativa quis fazer alguma coisa, normalmente o que acontece é que a pessoa ela quer fazer algo, ela tem um impulso criativo, ela vai lá e cria esse algo e depois ela vai divulgar. Não é um problema nenhum divulgar. O próprio Walt Whitman, inclusive, fazia resenha falsa, assinava com outro nome, resenha do próprio livro dele. Dizendo, não, esse livro é massa, leia aí, o livro dele mesmo. Não tem problema divulgar o que você produz. A questão é que, na lógica da internet enquanto lugar, primeiro você tem o assunto para depois você adequar a sua produção àquele assunto. Isso é norma da internet enquanto lugar. Então, por exemplo, o Walt Whitman ele quis falar sobre isso. Daí ele fez um livro de poemas. Hoje, você já tem o isso antes de produzir, que são as coisas que estão circulando, as trends e tudo mais, se você quiser fazer alguma coisa desse nível de dimensão, eu estou dizendo. E aí, coloquei aqui também, o meio da internet molda tanto a nossa visão criativa, diluindo em produtividade, que no instante que sentimos uma vontade criativa, o primeiro movimento é, como será que isso vai aparecer na minha rede social? Se eu não postar, ninguém vai ver. Qual é o sentido disso? As pessoas tendem a, estando dentro da internet, elas tendem a se comportar como se a internet fosse uma espécie de juiz. Olha, hoje na internet está fazendo sucesso isso. Se você quiser fazer sucesso, você vai produzir essas três coisas. Se não, nem tente. Por quê? Porque existe aquela lógica do se eu fizer e não postar, é mesmo que não ter feito. Porque eu estou partindo do princípio de que todo impulso criativo está fechado nesse lugar, que é a internet. Eu citei também um videozinho do Miles Davis, que é bem interessante, dele falando sobre... O entrevistador pergunta para ele, você ainda faria música se ninguém fosse ouvir? Ele, claro, lógico que eu ia fazer. A produção dele não está relacionada... Agora, pergunta se alguém que produz vídeo para a internet, por exemplo. Pergunta para essa pessoa se ela ia produzir se não fosse dar view. Não vai. Na verdade, ela só está produzindo porque deu view para outras pessoas. Entendeu o que eu estou dizendo? E repara, eu estou tentando entender como isso funciona. Não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado. Eu só estou tentando entender como é que as coisas funcionam. E pensando a internet como um local, a pessoa que tem um impulso criativo dentro desse local, ela não consegue sair de lá. Estar dentro desse local implica uma lógica de consumo exagerado que atrapalha a sua criatividade, dita as normas
da sua criatividade e não impede e não permite que você saia. Entende o que eu estou falando? Imagina que você quer ser fotógrafo, certo? Eu tenho uma câmera aqui, quero produzir minhas próprias fotos e eventualmente até talvez vender ou produzir alguma coisa que vá me render algum dinheiro, talvez. O primeiro movimento que você faz é o quê? Vou criar um Instagram. Por quê? Porque eu posso divulgar as minhas fotos. Por quê? Porque a lógica criativa, produtora, exige que você esteja dentro desse local. E repare, não estou dizendo para você ser aquele pessoal ermitão que vai que sai da internet hoje em dia sair da internet significa sair do Instagram, né? Mas você pode estar fora do Instagram e ainda estar na internet. Sai da internet e aí vai... Você deve ter visto já milhões de vídeos e posts sobre a tal da vida analógica, as pessoas curtindo aí o mundo analógico, postando no Instagram sobre o mundo analógico. Por quê? Porque a internet ela exige que você esteja lá dentro para exercitar seu impulso criativo. E aí eu lembrei, no texto eu mencionei também o filme O Anjo Exterminador. Esse filme é muito interessante, se você não conhece, dá uma olhada lá para entender essa ideia da internet como lugar com características que simulam a fisicalidade de um local. O que eu quero dizer com isso? No filme O Anjo Exterminador, você tem esse grupo de pessoas aí que se juntam para... acho que é para fazer um jantar, alguma coisa assim. E aí eles estão nessa casa e quando acaba o jantar e que eles vão embora, eles simplesmente não conseguem sair lá de dentro. As pessoas não conseguem sair de dentro do local. A porta está lá, a porta existe. Só que eles não conseguem atravessar essa porta. Por quê? Não sei. O filme é só sobre essa besteira? É sim. E é fascinante, é um filme maravilhoso. É um filme meio surrealista, então não tem esse apego muito à lógica. Ele é mais um exercício de discurso acima do real mesmo, surreal. No caso, a minha associação foi que na internet funciona mais ou menos assim. Eu quero fazer minhas coisas aqui, mas se eu colocar lá, ninguém vai nem ver. Sabe, o Instagram só divulga algo que já está fazendo sucesso antes de eu produzir, que mata completamente qualquer intenção criativa. Porra, eu vou fazer um negócio... Olha, tem isso aqui hoje fazendo sucesso, faz aí. Imagina você dizer isso pro David Lynch. Olha, não faz essa porra não, que não tá bombando no Instagram, não. Bicho, você tá entendendo o que eu tô falando? A lógica de criatividade num local que é prescritivo é completamente contra tudo que envolve criatividade. E aí tudo bem, só que as pessoas não conseguem sair de dentro dessa casa do mesmo jeito que nós que estamos aqui falando na internet não conseguimos sair de dentro da internet. Se eu quisesse falar sobre essas coisas aqui para alguém fora da internet, como é que eu vou fazer isso? Não tem como, você se sente preso. Você tem que produzir alguma coisa dentro da internet se você quiser ser criativo. Entendeu? E é algo tipo de coisa que tá na minha cabeça, não quer dizer que eu entenda, não. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando compreender como é que isso funciona. E aí, diante disso, o que fazer com esses impulsos criativos? O que a gente pode fazer é, em meio a um local que exige o exagero do consumo, a gente tem que ponderar esse consumo para dar espaço para o impulso criativo. E aí você tem que desviar mesmo. Porque se você deixa o espaço ditar a norma vai ser consumir e nunca produzir algo que seja da sua intenção. Entende? Então o que é que eu faço com o impulso criativo que eu tenho? Que eu comecei lá no início do texto do vídeo também.
Ora, exercita esse impulso. Exercita, não deixa, nem que seja um pouquinho, nem que seja só nem que seja na própria plataforma, nem que seja para ninguém ver, nem que seja para ninguém curtir, exercite. Porque a plataforma, o lugar, a internet, exige consumo exacerbado. Já falei isso umas 30 vezes nesse vídeo. Esse consumo exacerbado não inclui necessariamente produção. Lógico que alguém tem que produzir lá dentro, mas é uma parcela bem menor. Só que isso não quer dizer que você não possa produzir as suas coisas. Quer colocar lá no Instagram? Coloque. Não quer colocar lá no Instagram? Não coloque. Mas exercite. Não deixe de exercitar. Por quê? Porque esses impulsos criativos são como se a gente estivesse em contato com aquilo que é especificamente nosso. Não foi ninguém que ditou, não foi nenhum algoritmo que mandou, sabe? É nosso. Isso é muito importante em tempos de pasteurização de identidade, em tempos de diluição de criatividade. Então é isso. O texto tá lá no Substack. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui. É isso. É isso. Beleza? Comenta aqui embaixo o que é que você achou. O que é que você acha desse assunto. Se você tem produzido mais ou consumido mais na internet. Como é a sua questão, como é a sua relação com a internet. Vou ficando por aqui. Tchau!